Meus irmãos, no segundo semestre desse ano, eu tenho trazido uma série de mensagens, na maioria das vezes no domingo à noite, com o tema geral Fascinante Jesus. Porque, mais do que o tema do nosso congresso, este tema tem chamado a minha atenção de forma especial, mesmo sendo pastor e conhecendo Jesus desde a minha infância e sendo pastor há tantos anos. São muitos os títulos atribuídos a Jesus Cristo e o evangelista João talvez seja o autor que mais apresentou títulos e facetas diferentes da vida de Jesus. E nós estamos focalizando não apenas aquilo que Jesus falou sobre si mesmo, mas aquilo que as pessoas que conviveram com ele falaram acerca dele e também aquilo que João, iluminado pelo Espírito Santo, percebeu acerca da pessoa de Jesus. Então, só fazendo uma breve retrospectiva, nós já vimos aqui Jesus como o Verbo divino, como luz, como Cordeiro de Deus, como Messias esperado, como Filho de Deus e como Filho do homem. O texto de hoje, nós vamos ter uma declaração que é feita por um dos discípulos que se parece mais com aquele professor que quando faz uma pergunta, tem sempre aquele aluno que levanta a mão e dá uma resposta. Seja certa ou errada, mas ele está ali marcando presença. Vocês já devem saber de quem eu estou falando. Era provavelmente o mais afoito dos discípulos. Era um homem rude, um pescador, que algumas vezes acertava na mosca, outras vezes dava um tiro fora. Algumas vezes falava inspirado pelo Espírito Santo, outras vezes falava aquilo da sua própria convicção e até mesmo coisa que o diabo lhe inspirava. Sabe de quem estou falando? Pedro. Vamos checar então o que Pedro falou acerca do seu mestre. João capítulo 6, versículos 66 ao versículo 69. Então hoje nós vamos analisar mais um título de Jesus que foi apresentado, que foi declarado por Pedro e foi registrado por João. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O tema desta mensagem então é Jesus, o Santo de Deus. O que isso significa? Jesus, o Santo de Deus. Qual a relevância desta declaração, tanto naqueles dias quanto nos dias de hoje? Antes de procurar uma explicação acerca do que significam essas palavras, vamos analisar o contexto dessas palavras pronunciadas pelo nosso irmão Pedro e destacar uma primeira importante lição. Pedro está respondendo a uma provocação de Jesus após um milagre que foi realizado no dia anterior e também após um duro discurso proferido por Jesus Cristo. O milagre foi a multiplicação dos pães e peixes, um milagre tão impressionante que os 4 evangelhos registram. Diz o texto de João que 5.000 homens, sem contar então aqui mulheres e crianças, se alimentaram de pão e peixe. No dia seguinte, essa multidão volta. E veja então o que aconteceu. Jesus, este mestre tão afável, esse mestre tão amoroso, quando ele encontra com a multidão, ele tem o seguinte diálogo. Está aí agora no capítulo 6, nos versículos 25 e 26. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegastes aqui? Jesus então respondeu, a verdade
é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. Então, as pessoas estão ali procurando Jesus no dia seguinte, a multiplicação dos pães e peixes, e levam um carão, levam uma bronca de Jesus. Qual é o problema que Jesus está denunciando aqui? Esse mestre tão afetuoso, porque parece que está sendo tão duro. Porque Jesus questiona a motivação deles para procurá-lo, para segui-lo. Eles estavam seguindo não por fé, nesse contexto aqui, não para alimentarem a sua alma. Eles estavam querendo a sua barriga cheia e não um coração cheio da palavra de Deus. Qual a motivação para seguir a Jesus? Essa é uma pergunta muito importante. Pode ser que você tenha sido atraído por Jesus por causa de uma situação difícil na sua vida. Um problema financeiro, pessoal, familiar, emocional. Não há nada de errado em você fazer isso, mas você não pode assumir um compromisso com Jesus, não deve assumir um compromisso com Jesus apenas para resolver esse problema. Porque no dia que o problema for resolvido, provavelmente a sua motivação de seguir a Jesus também vai embora. Jesus não queria seguidores interessados apenas nas suas necessidades urgentes, imediatas, ou querendo tirar algum outro tipo de vantagem pessoal. Então, antes de falarmos sobre Jesus como Santo de Deus, no contexto aqui dessas palavras, há seguidores que desejam apenas vantagens pessoais e não um compromisso verdadeiro e profundo com Jesus Cristo. Ao longo da história da igreja, nós temos enfrentado esse tipo de situações. Pessoas que, mesmo estando no ambiente da igreja, não compreenderam de fato quem é Jesus. Não vivenciaram uma conversão genuína. Estão ali no meio dos que estão procurando seguir a Jesus de verdade. Mas não têm, de fato, essa disposição no seu coração. E Jesus, então, começa a explicar a dimensão de sua vida e do seu ministério. Ele faz referência a si como o pão que desceu do céu. E faz uma comparação com aquele pão que Deus deu ao seu povo no deserto, o maná. E quando Jesus começa então a fazer esta comparação, os líderes religiosos que estavam por ali, sempre acompanhando Jesus também, começam a criticá-lo. E muitos são os opositores de Jesus. E naquele dia eles são influenciados por estes homens. E depois então de serem impactados com essa palavra de repreensão de Jesus, eles acham que Jesus está sendo realmente muito duro com eles. E eles desistem de seguir a Jesus. E o que chama a minha atenção aqui é o fato de que não são 2 ou 3 pessoas que decidem parar de seguir Jesus. Mas a Bíblia diz aqui no texto de João que muitos decidiram desistir de seguir Jesus. Eu sempre fico impressionado com isso. Como é que uma pessoa que tem um contato com Jesus desiste de segui-lo? A explicação mais razoável que eu posso compreender, que eu posso chegar, é que esta pessoa não conseguiu, de fato, compreender quem Jesus é. Não foi capaz de perceber a grandeza da sua pessoa e da sua obra. Não conseguiu verdadeiramente nele crer. O versículo que abre então este texto de hoje, ele mostra um fenômeno que aconteceu nos dias de Jesus e que continua se repetindo ao longo dos tempos, ao longo da história. Essas pessoas tiveram despertar da fé no seu coração, mas não deixaram essa fé de fato crescer e se desenvolver no interior do seu coração. E aqui nós temos um detalhe muito interessante nesse contexto, que é a moldura do texto de hoje. Jesus não implora para que ninguém fique com ele. Jesus não fica, por favor, não me abandone. Eu fico pensando no esforço que muitas vezes nós fazemos para quem se afasta da nossa comunhão com Cristo. É fato que Jesus é como aquele pastor que vai atrás da ovelha perdida, e nós também devemos fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos que implorar, nós não temos que suplicar para que ninguém siga a Jesus.
Eu diria que esta verdade traz até um certo consolo ao meu coração. Se até alguns que seguiram a Jesus, conheceram Jesus pessoalmente, por diversas razões deixaram de abandoná-lo, decidiram abandoná-lo, imagine hoje quantos também não têm feito isso. E Jesus então, nesse momento, nesse contexto, faz então a pergunta que nós lemos no início, a pergunta do texto de hoje. E vocês? Vocês também não querem desistir? Vocês também não querem cair fora? O pressuposto que Jesus está colocando para eles é o seguinte: o que motiva vocês a continuar me seguindo? Vocês estão seguindo pela festa? Pelas vantagens pessoais? Porque vocês acreditam que eu sou um Messias que vai multiplicar pães e peixes todo dia? Ou vocês têm uma convicção de quem eu realmente sou e querem um compromisso de verdade comigo, aconteça o que acontecer? E aí então, é que Pedro faz esta declaração maravilhosa. Faz, na verdade, um questionamento e ao mesmo tempo uma declaração. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro percebe então que a única pessoa por quem valeria a pena deixar tudo e seguir era Jesus Cristo. Ele afirma categoricamente que somente Jesus poderia conduzi-los pelo caminho da vida eterna. E aí então, depois de fazer esta declaração maravilhosa, ele complementa dizendo: és o Santo de Deus. És o Santo de Deus. No contexto do Antigo Testamento, e até nos dias de Jesus, quem era considerado o Santo de Deus? Sabemos que existe no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, uma ênfase muito especial na santidade das coisas de Deus. Nós temos então um dia santo, uma semana santa, nós temos festas santas, os dízimos são santos, os que servem no tabernáculo e posteriormente servirão no templo são pessoas que foram consagradas para os serviços religiosos, são chamados os santos. E entre todos estes há um chamado o Santo de Deus. E este homem é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, então, naquele contexto, era considerado o Santo de Deus. Este título, então, que Pedro dá a Jesus, ele tem um rico conteúdo teológico. Ele tem um grande significado. Eu não sei se Pedro tinha total consciência do que ele estava falando, de todas as implicações desta fala. Até porque me parece que algumas vezes Pedro falava algumas coisas que transcendiam simplesmente a uma compreensão humana. Eram palavras, de fato, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Santo de Deus. É como se eles dissessem: Jesus, nós olhamos para o Senhor e reconhecemos que o Senhor é como o sumo sacerdote. Mas quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era a pessoa mais importante na hierarquia da religião judaica. Ele era um descendente de Arão. Uma pessoa que não podia, por exemplo, ter nenhum defeito físico. Qualquer defeito físico o desqualificaria para esta função. Ele era chefe de todos os demais servidores no templo. Para que ele pudesse exercer o seu trabalho, especialmente um trabalho especial que ele realizava uma vez por ano, ele precisava passar por um longo ritual de purificação. E ele era o intercessor diante de Deus num lugar chamado Santo dos Santos. Era o local mais santo, o lugar mais sagrado do tabernáculo. Tabernáculo que foi construído lá nos dias de Moisés, com orientações detalhadas de Deus. Havia um lugar lá fora que era o pátio, onde muitas pessoas podiam chegar.
havia o lugar santo, onde só os sacerdotes chegavam para diariamente oferecer os sacrifícios, e havia um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano apenas, quando ele estava ali representando todo o povo, mas ao mesmo tempo ele era o representante de Deus para o povo. Este homem vestia-se de forma completamente diferenciada e ele tinha muitas funções, algumas funções específicas. Ele entrava, então, como eu disse, nesse lugar mais sagrado, uma vez por ano, que era o lugar onde eles acreditavam Deus estava presente mais do que em qualquer outro lugar. Ainda que no judaísmo houvesse a percepção da onipresença de Deus, quando eles pensavam assim, em que lugar realmente Deus está? Em que lugar a sua presença pode ser mais sentida? Qual é o lugar separado, especialmente para que Deus possa habitar entre os homens? No tabernáculo e dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos. E havia então um dia anual de expiação, uma cerimônia que acontecia uma vez por ano. Nesta ocasião, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, porque ele era um ser humano, e em seguida pelos pecados de todo o povo. Nesta ocasião, ele usava uma linda roupa com uma placa de ouro na testa com a seguinte inscrição: O Santo de Deus. O Santo de Deus. Então, quando Pedro faz esta declaração, ele está se referindo a Jesus como sendo agora este novo sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, além desse trabalho tão especial e tão singular, ele também era visto como um representante de Deus na terra. Quando eles tinham que tomar uma decisão muito difícil, cabia a ele fazer uma espécie de jogo e julgava então as causas do povo com um instrumento chamado Tumim e Turim. Era uma pessoa que tinha, por assim dizer, um mandato vitalício para esse trabalho. Então, quando Pedro olha para Jesus e diz, o Senhor é o Santo de Deus, ele está dizendo, nós estamos reconhecendo no Senhor a figura do sumo sacerdote. Mas, diferentemente de qualquer outro sumo sacerdote, Jesus nunca entrou no Santo dos Santos, construído lá em Israel. Diferente dos demais sacerdotes, Jesus não exerceu o seu ministério naquele templo construído por mãos humanas. Então, como é que Pedro faz essa declaração? Será que ele estava correto quando ele fez essa declaração acerca de Jesus? Sim, ele estava correto, porque quando ele fala isso, Jesus não o repreende, Jesus não o corrige, Jesus aceita esta declaração a seu respeito, feita pelo apóstolo Pedro. Ele sabia que Pedro estava falando algo que era verdadeiro, que de fato ainda não tinha se cumprido completamente, que iria se cumprir ainda, mas era, por assim dizer, uma palavra profética. E tanto esta declaração de Pedro é verdadeira, que depois Deus vai inspirar uma outra pessoa que vai escrever uma carta para os hebreus, procurando explicar quem é Jesus, para que o hebreu que tinha todo aquele envolvimento religioso e o conhecimento de tudo isso, pudesse entender melhor quem é Jesus. Então, na carta aos hebreus, nós temos um detalhamento desta obra de Jesus como sendo o sumo sacerdote. Não apenas o sumo sacerdote para os judeus convertidos ao cristianismo, mas o sumo sacerdote para cada um de nós que somos seus seguidores. E aí então nós temos a segunda verdade que eu gostaria que você levasse consigo nesta noite. Jesus é de fato o nosso sumo sacerdote, sendo o santo de Deus, aquele que carrega dentro de si a santidade de Deus. O que significa a santidade de Deus? A santidade é um atributo de Deus que Ele deseja comunicar conosco. Santidade significa um ser diferente dos demais. Um ser que está num nível superior, que não se confunde com aquilo que é humano. Santidade tem a ver com pureza.
em ser diferente, de natureza diferente, no mais alto grau. É interessante que quando nós lemos o livro de Apocalipse, falando sobre a grandeza de Jesus, a grandeza de Deus no céu no final dos tempos, a figura que mais aparece, o louvor que mais aparece, como nós cantamos aqui hoje, é a santidade de Deus. De todas as características de Deus, a santidade é como aquela pedra preciosa que reluz, porque é algo que se aplica exclusivamente a Deus e compartilhado conosco, porque nós somos filhos de Deus. Então, nós temos esse privilégio de compartilhar da santidade de Deus. Mas esse não é um atributo que o mundo entende. Esse não é um atributo que o mundo valoriza. Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo, eu quero ser uma pessoa que ama e que é amada. O mais importante é o amor. O amor é importante. Mas o amor, ele deriva da santidade de Deus. Do fato de Deus ser um ser completamente diferente. Quando nós pensamos no brilho da glória de Deus, e nós já falamos aqui que a missão da nossa igreja é manifestar a glória de Deus. De onde é que vem a glória de Deus? De sua santidade. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ficar impactados com a santidade de Deus. É algo que nós não temos condição de mensurar agora. Então, quando eles olhavam para Jesus, eles percebiam que estavam diante de alguém que não era um ser humano qualquer. Ele era o santo de Deus. Ele estava ali trazendo toda a santidade de Deus. E o santo de Deus, no contexto do Velho Testamento, era também o sumo sacerdote. Não que ele tivesse todos os atributos da santidade de Deus, mas ele estava ali como aquele intermediário entre Deus e o seu povo. E é esta posição que Jesus ocupa, de intermediário. Ele nos representa diante de Deus e ele, ao mesmo tempo, representa Deus e traz Deus para a nossa realidade. E aí, então, eu quero partilhar com vocês alguns aspectos desta obra de Jesus como sendo o Santo de Deus. Alguns aspectos desta obra de Jesus como nosso grande sumo sacerdote. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1, nós lemos assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Perceba, aquela declaração de Pedro encontra eco agora no que o autor aos Hebreus está escrevendo. Não é uma mera ilação, não é simplesmente uma suposição. Jesus, de fato, ocupa esse lugar. No capítulo 5 da mesma carta aos Hebreus, a partir do versículo 1, nós lemos: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então, o autor aos Hebreus aqui estava explicando como é que o sumo sacerdote humano agia e por que ele precisava, inclusive, antes de oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque ele era um ser humano, ainda que representante de Deus ali naquele momento, e representante dos homens diante de Deus. Mas aí ele vem falando sobre Jesus. E aí então no capítulo 7, versículos 26 a 28, ele dá a seguinte explicação: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento a que ele veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então aqui nós temos um diferencial de Jesus como sumo sacerdote em relação aos outros. Ele é o perfeito sumo sacerdote, porque Jesus não teve nenhum pecado.
Ele se identificou conosco na nossa fraqueza humana porque assumiu a nossa humanidade, mas ele não precisou fazer um sacrifício para perdoar, para purificar os seus próprios pecados. No Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele chegava ali com uma bacia de sangue, e o sumo sacerdote então espargia o sangue do cordeiro. Com Jesus é diferente. Ele não vem com o sangue de um animal. Ele não precisa purificar a si mesmo porque ele é perfeito. Qual é o trabalho que Jesus Cristo faz? O autor aos Hebreus explica com muitos detalhes. Permita-me ler um texto um pouco grande, mas o próprio texto já explica aquilo que eu estou tentando lhes passar. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas por estes sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Ou seja, todo aquele ritual do Antigo Testamento era uma preparação, era uma prefiguração para que nós pudéssemos entender a dimensão da obra de Jesus. Todos aqueles rituais, eles tinham como propósito apontar para a dimensão espiritual daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio, ou seja, o sangue dos animais. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 23 a 28. Então, nós temos aqui um outro aspecto diferencial no sacrifício de Jesus como sumo sacerdote. Naquilo que ele faz. O sumo sacerdote todo ano tinha que se purificar e entrar naquele Santo dos Santos para apresentar os pecados dos homens a Deus. Jesus Cristo entrou uma única vez. Repito, não no santuário lá em Jerusalém, mas ele entrou no Santo dos Santos lá no céu, o lugar da presença do Pai. E o que ele oferece neste santuário celestial? Que é aqui na terra é representado no tabernáculo e depois no templo. Não é o sangue de animais, não é o sangue de ovelhas ou de qualquer outro animal. É o autor aos Hebreus que mais uma vez nos mostra. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito por homem, isto é, não é pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou nos Santos dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna salvação. Então a ideia aqui é que o Filho chega no Santo dos Santos, na presença do Pai, e ele vai levando o seu próprio sangue, o sangue que ele derramou na cruz. E ele, Pai, está aqui o meu sangue. Então os pecados de todas as pessoas que eu estou aqui representando, eles estão agora perdoados pelo meu sangue que foi vertido na cruz. E é exatamente por isso que nós temos, juntamente com Jesus, livre acesso a Deus. Observe, ninguém podia chegar à presença de Deus sozinho. Nenhum hebreu. Por quê? Porque Deus é santo e o homem é pecador. E é esta distância que estava sendo ali representada, com esta intermediação dos sacerdotes, e além dos sacerdotes, o sumo sacerdote. Havia uma ênfase nesta distância, nessa separação. Pessoas impuras, pecadoras, não podem se relacionar com um Deus santo. Porém, esse intermediário que prepara o caminho através do sangue dos animais, no contexto do Antigo Testamento, é uma representação do grande e perfeito sumo sacerdote Jesus,
que nos purifica de todo pecado e nos purificando de todo pecado, nos coloca na presença do trono de Deus, diante do Deus que é santo. É por isso que nós conseguimos chegar à presença de Deus, porque nós temos essa intermediação de Jesus Cristo, o Santo de Deus. O sangue oferecido pelo sumo sacerdote é o seu próprio sangue. Mas há uma outra coisa que acontece também, como obra deste sumo sacerdote. Hebreus 9, de 11 a 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa nós temos aqui. Este sangue não apenas nos purifica para chegarmos diante de um Deus que é santo e sermos por Ele recebidos e atendidos, mas este sangue de Jesus purifica a nossa consciência. A nossa consciência, a nossa mente está afetada pela realidade do pecado. Esta consciência natural muitas vezes não nos acusa do erro. Mas quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, este sangue purifica a nossa mente, a nossa consciência. A obra de purificação, então, é profunda. E purificados na nossa consciência, na nossa compreensão, nós somos então estimulados, nós somos então induzidos a fazer aquilo que é certo. Porque somente uma consciência purificada, uma consciência santificada, uma mentalidade transformada pode nos levar a mudanças efetivas. E esta é a obra de Deus, esta é a obra do Espírito Santo, esta é a obra do Filho em nossa vida. Então, purificados em todas essas dimensões, temos ainda um outro grande privilégio. Portanto, meus amados irmãos, temos plena confiança de entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu, por meio do seu véu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, este sumo sacerdote, Jesus, não apenas apresenta o seu sacrifício, não apenas apresenta o seu sangue, mas quando Ele nos leva à sala do trono, Ele diz, esta pessoa que eu estou levando, ela foi purificada pelo meu sangue. Então nós chegamos diante do Senhor com vestes alvas, prontos a sermos atendidos pelo Senhor, porque estamos qualificados para estar na presença de um Deus que é santo. O véu que separava lá no Antigo Testamento, ele foi rompido no momento em que Jesus morreu na cruz. Não há mais agora aquele véu separando, porque uma vez que nós recebemos Jesus, ele é como se fosse esse novo véu, que o seu corpo é rasgado na cruz. Esse corpo, ele é partido, e nesse partir, nós então chegamos à presença do Pai. A pergunta para encerrar é, você tem se apropriado desta bênção? Você tem chegado sempre à presença do Pai, com esta consciência de purificação completa? Para que isto tudo se efetive em nossa vida, há um requisito. Isto tudo está disponível para qualquer pessoa. Mas nem todas as pessoas recebem esta graça. Porque cada um de nós precisa pessoalmente se apropriar da obra de Jesus. E como é que nós nos apropriamos da obra de Jesus? É muito simples, por meio da fé. O Santo de Deus, o sumo sacerdote, se torna realidade não pelas obras que nós praticamos, mas pela fé nele. Por isso o apóstolo Pedro, quando ele vai fazer esta declaração acerca de Jesus, o que ele fala? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Não é apenas um conhecimento intelectual.
É um conhecimento que vem carregado pela fé. Não é uma crendice sem fundamento. Entendemos, então, que tudo aquilo que encontramos no Velho Testamento sobre todos aqueles sistemas e rituais são uma sombra, são uma prefiguração da obra do Senhor Jesus. Jesus é o único que tem as palavras de vida eterna. Jesus é o único que tem um sangue que jorra da cruz e nos purifica sempre de todo o pecado e nos coloca em perfeitas condições para estarmos diante de um Deus que é completamente santo. Isso já é uma verdade para você? Você já se sente nesta posição? Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve aqui nesse templo e também através da internet, quero convidá-lo agora a fechar os seus olhos. Quero convidá-lo a colocar-se diante de Deus. E se você já passou por essa experiência espiritual, de se apropriar do sacrifício de Jesus na cruz, de fazer de Jesus o seu sumo sacerdote, você que tem a consciência que está seguindo a Jesus, não por qualquer outro interesse, que não o desejo de tê-lo como seu Salvador e Senhor. O que vier além disso é um benefício extra. Mas você está seguindo a Jesus porque você diz como Pedro, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor é o santo de Deus. Se esta é a realidade do seu coração, eu quero que você agradeça a Deus agora no íntimo do seu coração. Por esta bênção que você tem alcançado. E que o ajude a ter uma consciência permanente da santidade de Deus. E o desejo de segui-lo no caminho da santidade. Mas pode ser que eu esteja falando aqui a alguém que não tem ainda esta convicção. Pode ser alguém que já esteja frequentando a igreja há algum tempo, mas não tem ainda a certeza de salvação. E nesta noite, ouvindo essa exposição sobre a obra de Jesus, decide fazê-lo como aquele que santifica a sua vida. Deseja que Jesus o leve pela mão à sala do trono de Deus para apresentar os seus pedidos e receber de Deus a bênção. Para receber a bênção da purificação espiritual. Se esse é o desejo do seu coração, fale com Deus agora a esse respeito. Peça a Deus que o ajude a compreender e aceitar Jesus como seu grande sumo sacerdote, como o único mediador entre você e Deus. E se você reconhece esta sua necessidade espiritual e deseja ter verdadeira comunhão com Deus, removendo a força do pecado na sua vida, fale com Deus agora sobre isso, admitindo a sua condição de pecador e recebendo Jesus como seu Salvador, o Santo de Deus, o sumo sacerdote, que veio para levá-lo à presença do Pai. E se você está fazendo esta oração com sinceridade no seu coração, recebendo Jesus como seu sumo sacerdote, como mediador, o Santo de Deus em sua vida, eu peço que você agora levante a sua mão, indicando esse desejo do seu coração. Levante bem alto a sua mão, porque nós desejamos orar por você, se você está tomando essa decisão nessa hora. Eu peço que as luzes sejam acesas, para que eu possa visualizar o auditório. Se você está fazendo esta oração com sinceridade, levante agora a sua mão, dizendo, eu quero ter Jesus como meu sumo sacerdote. Eu quero ter Jesus como meu Salvador e Senhor. Alguém que deseja publicamente tomar essa decisão hoje, basta sinalizar isso levantando a sua mão, indicando esse desejo do seu coração. Se há alguém tomando essa decisão hoje aqui nesse local, eu peço que você agora faça esta decisão corajosamente e receba assim o benefício desta obra de Jesus na sua vida.